palavra que eu trago nesta noite é uma palavra desafiadora. Ela mexeu muito comigo e eu tenho orado a Deus para que me use, para que você realmente possa entender. Mas vai ser preciso da sua parte uma atenção especial. Não se distraia com nada, procure não sair do seu lugar. Desliga seu celular, desliga toda a comunicação de rede social, para que você não se distraia. E eu desejo que a bênção que tem sido na minha vida, esta palavra de hoje, seja na sua também. Entendendo, irmão, que a gente vem para celebração, para adoração ao Senhor, mas vem para receber alimento também. E a gente não pode simplesmente só ouvir e gostar. Que maravilha, que interessante. Cada dia que a gente vem e ouve a palavra é um desafio que a gente leva para casa. Quando a gente consegue pôr em prática, bênção para a nossa vida. Senão a gente só vai acumulando conhecimento bíblico e nada muda na nossa vida. E eu creio que não é para isso que viemos aqui. Amém? Glória a Deus. No domingo passado, o pastor iniciou essa série 100% Família, falando sobre herança de família, e ele nos explicou muito bem sobre uma herança que não é uma herança material, uma herança financeira, mas uma herança espiritual, que nós recebemos de nossos antecessores. São muitas as heranças que recebemos. Aprendemos tudo com nossos pais, com aqueles que nos criaram, mas que a verdadeira herança e a mais rica de todas é a herança espiritual. Alguns não tiveram esse privilégio desde a infância, porque não foram criados no Evangelho, mas receberam a Cristo depois de adultos e podem até se preocupar. E agora, como será? Que herança é essa que eu posso ter para passar para os meus descendentes? Mas fique tranquilo, ainda que você não tenha recebido uma herança espiritual com o nível de vida espiritual que você tem hoje, lembre-se que daqui para frente é com você. Então nós temos muito que cuidar nesse aspecto. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a questão da instituição da família por Deus. Deus, quando pensou em família, isso não é invenção de sociedade, de ser humano, foi Deus que instituiu a família. Ele, quando pensou em família, ele instituiu para que a família fosse um lugar de paz, de alegria, de cura, de segurança, de equilíbrio emocional, de ajuda de um para com o outro, de toda sorte de bênçãos. Quando Deus pensou em família, Ele pensou assim. Mas quando a gente olha para a nossa realidade, temos de admitir uma triste constatação. O desapego familiar, os vícios, a violência doméstica, as dores emocionais que acontecem no seio da família, o insucesso profissional, muitas vezes por conta de problemas familiares que não deixa a pessoa progredir e se desenvolver, o individualismo exagerado, cada um pensando só em si, o egoísmo, a descaracterização do que cada membro da família deve ser. E isso tem trazido sérios problemas. Então a gente percebe que, embora vivendo debaixo do mesmo teto, as famílias têm se afastado. Os elementos da família têm se afastado uns dos outros, se reunido cada vez menos, morando debaixo do mesmo teto, cada um cuidando isoladamente dos seus próprios interesses. Pouco se falam, pouco se ajudam, mal se olham. E os dias vão passando nessa condição de vida. Será que há como conter essa tendência? Será que isso tem solução? Tem solução. Deus tem um propósito definido e bem traçado para a família. Por isso nós podemos dizer que há solução, sim. E é sobre isso que falaremos hoje. Então, para aqueles que
temem ao Senhor, que estão interessados em descobrir na palavra os caminhos para evitar essa rota perigosa que as famílias estão tomando, sem levar as influências da sociedade para dentro de casa, que está totalmente desalinhada com a vontade de Deus, cheia de vícios, cheia de paixões, sem avaliar cada situação, cada atitude, cada comportamento, vão conforme todo mundo faz. Para esses não tem jeito, mas para os que temem ao Senhor e buscam na palavra o seu ensino, família pode ser algo maravilhoso. Amém? Algo curioso foi descoberto, foi constatado em uma estatística americana. Os americanos são especialistas em estatísticas. Tudo que eles estranham e não entendem, eles vão resolver fazendo estudos estatísticos, através de pesquisas, para levantar a raiz do problema. E estatísticas americanas foram buscar entender o porquê desse desatino da sociedade, problemas seríssimos nas escolas de mau aproveitamento dos alunos, de violência dentro da própria escola, de indisciplina. Por que isso? Por que está crescendo demais esse tipo de ambiente? Então foram fazer pesquisa para descobrir o que é que estava pegando e causando esse tipo de problemas. E os resultados mostraram a eles que nos últimos 15 anos, preste atenção, irmãos, é surpreendente, que nos últimos 15 anos, os que têm bons relacionamentos familiares, cujos pais estão presentes à mesa nas refeições, são os que melhor se relacionam com os colegas, os que têm mais motivação para os estudos, mesmo os de menor QI, se sobressaindo até daqueles com QI mais elevado, porque tem esse equilíbrio de assistência da família ao redor da mesa às refeições, que tem pouco ou nenhum problema com sexo, pornografia, droga, depressão. Essas crianças, esses adolescentes que têm família que cuida desse momento nas refeições, pai e mãe à mesa, são os que apresentam melhor comportamento, melhores atitudes. E daí o que aconteceu com esses especialistas, estudiosos desse assunto? Eles ficaram surpresos com o resultado e não conseguiram entender e discernir o porquê desse resultado. Mas por que isso pesa tanto? Mas também estudiosos da palavra, que tomaram conhecimento dessa pesquisa, foram procurar na palavra, entender como explicar a bênção desse momento em família ser tão forte assim. Então, lá desde o início da criação, Deus, que estava preparando aquele povo que tirou do Egito, da escravidão, e foi para um deserto. E Deus falava constantemente com esse povo através daqueles que ele havia levantado. Moisés, por exemplo, ele orientou Moisés, tem que construir um tabernáculo para esse povo se reunir, para esse povo ter um lugar onde a presença de Deus será sentida, onde eles poderão vir aos sacerdotes apresentar as suas necessidades, pedir perdão pelos seus pecados, e os sacerdotes vão representar esse povo diante de Deus, e eles ali no tabernáculo serão atendidos e abençoados em todas as suas necessidades. E foi mais adiante, ele disse assim: dentro desse tabernáculo deveria haver uma mesa, onde depositariam todos os utensílios, os pães sagrados a serem usados no ritual de consagração a Deus daquelas vidas, representando todo o povo. Ali seria o lugar
de purificação dos sacerdotes, para que os pecados do povo fossem perdoados. Ali haveria uma mesa com os pães da presença de Deus. Esse texto curioso, que a gente quase não passa por ele, não atenta muito, está em Êxodo, capítulo 25, de 23 a 30. Abre a sua Bíblia, é importante você conhecer esse texto. Êxodo 25, de 23 a 30, é a instrução que Deus deu a Moisés de como construir aquela mesa. É um texto um tanto longo, nós não o leremos, mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos assistir um vídeo, é uma animação de Deus falando com Moisés como é que ele deveria fazer essa mesa. Então, só deixa a sua Bíblia aberta, fique atento na tela, é um videozinho de 1 minuto. É o texto ilustrado. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os varais para se carregar a mesa. Os varais devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Guarda essa informação, que até o final dessa palavra você vai entender ainda melhor a importância disso que Deus estabeleceu. A importância que Ele deu àquela mesa onde a sua presença se manifestaria. E então a gente vai percebendo ao longo de toda a palavra de Deus, quantas vezes nós vemos textos que mencionam a mesa, em volta da mesa, o que acontece. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quando Jesus veio, obviamente, tudo ficou mais simples. Pelo seu sangue derramado para nos perdoar, tornou-se acessível ao coração do homem a presença de Deus. Então, nós não precisamos ir num lugar onde tem uma mesa, onde tem pães consagrados, para lá a gente poder perceber e sentir e receber a presença de Deus. Hoje a presença de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, está em nós, dentro de nós. Mas acontece que nós vamos percebendo ao longo da palavra quantas vezes se menciona a importância de uma mesa onde a presença de Deus pode se manifestar. Isso significa, queridos, que o poder de Deus agindo em nós, Satanás não pode destruir nossas vidas, nem nossa família. Amém? O nosso foco é família. Mas como então o inimigo consegue penetrar e causar tantos danos nas famílias? E mesmo nós cristãos, se não nos cuidarmos, temos sérios problemas a enfrentar, porque ele tenta entrar em toda e qualquer família. O que está acontecendo, irmãos? Qual é a brecha que está se abrindo? Qual é o descuido que estamos tendo para tantos problemas de família, para tantas dificuldades, para tantos conflitos? Acontece que há princípios da palavra que nós estamos nos descuidando deles e precisamos restaurar. Vocês já pararam para pensar? Se não pensaram, pensa agora. Qual vocês acham ser o melhor momento do convívio familiar, com essa vida tão corrida que a gente leva?
porque as famílias quase não se encontram dentro de casa. Pensa um pouquinho na sua rotina diária, da sua esposa, dos filhos, ou mesmo quem vive sozinho. Pensa um pouco, como é que é seu dia a dia e se é possível mudar essa realidade. Obviamente, a hora de se encontrar dentro de casa não é na hora do banho, né? Banho a gente vai e toma banho sozinho, vai ao banheiro. Nem na frente da TV, nem em frente a um computador, nem no momento de navegação na internet, nem a hora que estamos com fone de ouvido, mas sim ao redor de uma mesa, quando nos sentamos para tomar uma refeição. Este deve ser um momento agradável. A mesa sempre é agradável, porque a gente chega lá para saciar a nossa fome, e esse momento deve ser muito apreciado em família. Então, a mesa continua tendo seu papel preponderante, onde a presença de Deus quer se manifestar, porque a família está lá reunida para fazer algo em comum que é agradável a todos. É um princípio bíblico que precisa urgentemente ser resgatado para trazer de volta a harmonia e a saúde das relações familiares. Mas, lamentavelmente, vocês hão de concordar comigo, que essa prática tem sido negligenciada em muitas famílias. Cada um vai chegando do seu dia de afazeres, comendo uma coisa e outra. Hoje tem muitas opções, muitas guloseimas, então já vai ali saciando a fome com um belisquinho aqui, o outro ali. Ou então chega, aquece seu prato e vai sozinho comer, sem esperar por mais ninguém. Esse é o estilo de vida que muitas famílias têm vivido, por falta de tempo, achando que isso é normal, porque a gente corre muito. Só que esse estilo de vida tem sucumbido muitas famílias. E nós, que conhecemos a palavra, que temos ensinamento para tudo, não podemos sucumbir diante dessa realidade e deixar que ela aconteça na nossa casa. Quantas vezes o marido, a esposa chegam do trabalho cansados, os filhos da escola também cansados, muitas vezes entristecidos, desapontados, porque enfrentaram lá fora alguma coisa que não foi boa. Enfrentamos muitas vezes ofensas, desrespeitos, injustiças, insucessos. E é na hora do encontro ao redor da mesa que pode haver cura para as dores vividas nesse dia. É ao redor da mesa que deve acontecer o encontro familiar. Eu me lembro dos meus tempos de criança, muito diferentes dos de hoje, mas eu tenho lembranças ainda hoje daquela época, dos meus 4 irmãos reunidos ao redor da mesa. O papai era um homem muito alegre, muito altruísta, otimista, e ele contava o dia de trabalho dele. Ele vendia máquinas registradoras, dessas de supermercado. Então, ele precisava ter muito boa argumentação para vender. Na ocasião, essas máquinas eram importadas, não custavam barato. Então, o mercado tinha que investir muito, qualquer estabelecimento comercial, e ele tinha que argumentar e convencer para ganhar, inclusive, a concorrência. E na hora da mesa, vocês acreditam? Nós lá crianças, ouvindo ele contar a história do que ele enfrentava com os seus clientes. Eu não esqueço de uma que ele chegou no estabelecimento e dando uma de simpático. Bom dia, como vai o senhor? O meu nome é Orfeu, e já chegou com tudo, né? O homem abaixou no balcão, pegou um revólver, apontou para ele e disse assim: o senhor é assim mesmo ou está do avesso?
Ele é que estava do avesso, né? E ele contava, dramatizando, e a gente com olhinho desse tamanho. Gente, que importância tinha essa conversa para nós? Mas era um momento de família, era o nosso pai contando, e aí ele conta toda essa história, dizendo que no fim o homem ficou amigo dele, comprou máquina registradora, deixou de comprar a mais barata para comprar dele, e ele saiu um dia do supermercado com um carrinho cheio de delícias que ele levou para casa. Então a gente aprendia muito com o papai, nesse bate-papo comum, corriqueiro. Ele contava coisas do tempo de criança, do pai muito bravo que ele tinha, e quantas vezes apanhou, enfim, muitas histórias ao redor da mesa. E a gente tem marcas de alegria, de coisas que ele ensinava para nós ao redor da mesa. E a gente também contava as coisas que vivia, coleguinhas que faziam gozação na escola. Quem não sofre isso? Bullying não é coisa de hoje, não. Antigamente também tinha, né? E a gente deve estar atento o tempo todo com os nossos filhos, mas tem que haver a oportunidade do encontro. Senão ele chega em casa sofrendo alguma coisa, alguma pressão, alguma dificuldade, e a gente não percebe, porque não há o momento do encontro. Por isso, a mesa é algo que Deus estabeleceu para trazer a presença dele na família, para trazer cura, para trazer consolo, para trazer palavra de ensino e tudo mais. O marido chega desapontado em casa, ou a própria esposa, porque hoje as mulheres trabalham também. Então, na troca de informação, hoje passei um aborrecimento, era para fazer tal negócio, não deu certo, o cliente desistiu, eu contando com isso que ia fechar, que ia resolver nosso problema. E eu me lembro outra história do meu pai, quando a gente pedia coisa para ele, ele nunca dizia não, ele falou: olha, aguarda, vai orando aí que dá para estourar um negócio, e a hora que sair, papai vai dar. E a gente orava, abençoa o papai, aquele negócio, para estourar o negócio. E eu nunca vi estourar um grande negócio. Não estourou, mas nunca faltou a provisão, o alimento em casa, nunca faltou a nossa fé no Senhor que daria de algum jeito, nunca faltou esperança. E hoje eu olho para trás, longos anos se passaram e vejo quantos sonhos Deus deu, que a gente achava que não ia alcançar, na ocasião que a gente quis e desejou. Mas papai nos ensinou ao redor da mesa, era ao redor da mesa. Muita coisa, papai, mamãe, e os irmãos conversando, brincando, brigando, e tudo isso tem de ser resolvido e tratado no momento de encontro da família. Então, nesse encontro de família, deve acontecer tudo aquilo que a família precisa. Nesse encontro deve haver ouvidos para um desabafo de quem esteja sofrendo com alguma situação, em lugar do fone de ouvido. O fone de ouvido não cabe na mesa, e cabe ao sacerdote da casa ou sacerdotisa negociar isso com a família. Vamos deixar isso tudo de lado? Vamos desligar um pouquinho os celulares? São alguns minutinhos de mesa, vamos nos curtir? Isso traz alívio, traz refrigério de tudo, todo esse borbulho de situações que a gente vive. Deve haver também na mesa a oração de gratidão por aquele alimento, pela presença de Deus na vida da família, em lugar da ausência de quem só fica no celular. Vai para a mesa, mas com o celular ligado, é o mesmo que não estar ali, ou atendendo o celular quando toca. Precisamos aprender a nos desligar de tudo isso na hora da mesa, senão Deus não tem como se manifestar, não tem como trabalhar nesse momento que é tão escasso, e hoje muitas famílias nem têm condição de se reunir pelo menos uma vez. Às vezes passam dias para poder ter chance de se reunir.
de tanta correria. Outras famílias conseguem pelo menos uma refeição por dia, mas cabe a cada família achar um tempo, descobrir um momento em que isso aconteça. Até os momentos de descontração, de fazer graça, de rir, de fazer gozação um do outro, uma coisa saudável, nada de bullying, né? de humilhar ninguém, mas aquelas piadinhas familiares, internas, que fazem a gente rir de coisas bobas. Isso traz cura, traz leveza para a nossa vida. Muito melhor isso do que ficar lá nas redes sociais vendo as piadas maliciosas, grosseiras muitas vezes. O encontro ao redor da mesa deve continuar sendo prioridade em nossas vidas, mesmo com essa vida corrida que nós levamos, se quisermos construir famílias saudáveis. Você conhece muito bem o Salmo 23, e tem lá um versículo, o 5, você sabe até de cor. O versículo 5, o salmista diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é estranho esse texto? Mas quem quer comer na presença de inimigo? Fala sério, gente, não é estranho? Mas existe um entendimento importante sobre esse pedido que o salmista fez para Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Na antiga cultura oriental era assim: quando alguém convidava pessoas para se sentar à mesa, quem vinha esperava do anfitrião ser bem recebido, tomar uma boa alimentação e também ser protegido dos inimigos. Obviamente, era um tempo em que o povo de Israel enfrentava muito guerras, né? De repente vinha um povo inimigo atacando, mas a ideia é essa: o anfitrião protegia os seus convidados. Então Davi estava clamando a Deus por essa proteção, comparando o Senhor Deus a um anfitrião que protege mesmo quando o inimigo cerca. Ele prometeu guiar-nos, proteger-nos ao longo da nossa vida. Então, o que é que a gente traz para os nossos dias? Nós enfrentamos inimigos diariamente no nosso viver, sim ou não? Sim. Chegamos em casa, ao redor da mesa, muitas vezes pressionados com situações inimigas da nossa vida, da nossa alma. E o que a gente quer é proteção. E é ao redor da mesa, através dos elementos da família, que Deus vai usando, vai falando, vai acalmando o coração, vai trazendo conforto. Mas se não há esse encontro, como é que vamos ter proteção dos inimigos, das dificuldades, dos desapontamentos? Os irmãos estão entendendo o ensino? Amém? Amém. A mesa lá de casa, da sua casa, deve acolher sempre a presença de Deus. Deve ser um lugar de proteção. Amém? Jesus, se você for fazer um acompanhamento rápido do ministério de Jesus, nós podemos perceber que Jesus curou, Jesus perdoou, Jesus salvou, Jesus ensinou vidas ao redor da mesa. Vou citar rapidamente alguns casos. Ele esteve à mesa com pecadores publicanos e foi muito criticado com isso. Ele senta com pecadores. Mas diante dessa crítica ele disse: eu vim para os pecadores a fim de salvá-los. Então, ele instruiu ao redor da mesa. Ele esteve à mesa com Lázaro e sua família. Eles foram tão abençoados que Lázaro morreu e ressuscitou novamente, porque Jesus o ressuscitou. Eles aprenderam a amar o Senhor e acolheram Jesus em sua mesa
E olha que bênção que aquela família recebeu, a ressurreição de Lázaro. Jesus esteve à mesa com Zaqueu, homem rico, que levou Jesus para casa porque ele mesmo se ofereceu. Me convém, Zaqueu, desce dessa árvore, você subiu aí para me ver, mas me convém ir para sua casa. Zaqueu foi com alegria e Jesus esteve com ele, ceou com ele, tomou refeição e depois Jesus percebeu que Zaqueu mudou de direção, pediu perdão a Jesus pelos seus pecados e Jesus no final disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque houve arrependimento, houve pedido de perdão, houve salvação. Glória a Deus. Jesus à mesa proporciona isso. Esteve à mesa com seus discípulos e antes de sua crucificação, ele passou essa incumbência a eles e a nós, que também somos seus discípulos. Há poder de transformação na mesa de quem cultiva a presença de Deus. Amém, irmãos? Vocês creem assim? Glória a Deus. Vamos relembrar rapidinho um outro vídeo bem curtinho, é uma animação também, para relembrar. Foi uma conversa muito longa com os discípulos, nós não vamos ver tudo, só vamos ver algum ensinamento que Jesus deixou para os discípulos, que você já pode ouvir falar, é para mim, agora é comigo, isso que Jesus ensinou a eles. Fique atento, porque é bem rapidinho, a última conversa que Jesus teve com os discípulos ao redor da mesa, antes de ser crucificado. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho esperado por esse momento com profundo desejo, mas entre vocês, o mais importante deve ser como o menos importante, e o líder deve ser como um servo. Quem é o mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me confiou o governo em seu reino, eu também confio o governo a vocês, e vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino. Amém. Jesus passou essa responsabilidade a nós. E eu quero, já partindo para o final, concluir com um texto de Apocalipse 3:20. Você pode abrir sua Bíblia, é bom você também ter essa referência em mente e acompanhar na sua Bíblia. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A mensagem final para você nesta noite é que Jesus quer participar da sua mesa. Ele quer cear com você. E quando ele vem, maravilhas acontecem, milagres acontecem. Ele bate a porta e espera que nós o recebamos. Mas o que tem acontecido? Ele bate a porta, mas a família não está reunida. A família está espalhada dentro da casa. Uns na TV, outros no computador, outros no celular. Uns já comeram, outros vão comer depois. Não existe essa reunião, esse momento especial. Como Jesus pode trabalhar, como Jesus pode se manifestar se a família não tem esse momento de encontro. E como é que Jesus ensina? Ensina através de nós mesmos, um abençoando a vida do outro. Primeiramente o sacerdote do lar ou a sacerdotisa, no caso em que não haja o sacerdote, que é o pai de família, mas muitas mulheres têm sido pela falta do sacerdote.
mas nós, confiados nos princípios do Senhor, vamos ministrando na vida uns dos outros. E é assim que deve acontecer. Dentro de casa somos curados, somos consolados, somos instruídos por esse anfitrião maravilhoso que é Jesus e quer participar todos os dias da nossa mesa. Meu irmão, minha irmã, o desafio para você nesta noite é voltar urgentemente ao redor da mesa. Eu sei que isso não é fácil. E eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa ter um pouco mais de capricho com isso. A gente faz tudo de qualquer maneira, porque a gente tem muita pressa e anda muito cansado. Hoje é o Dia das Mães e essas mulheres maravilhosas trabalham para dar conta de tudo que seus filhos precisam. Muitas vezes trabalham fora, chegam em casa tão cansadas quanto o marido, quanto os filhos. Mas é com você, mulher. É você que é habilidosa para preparar uma mesa bonita, gostosa. Agora, é lógico que você não tem de fazer isso sozinho. Você precisa pedir ajuda. Por favor, todos me ajudem. Um põe os pratos, outros talheres. Mas olha, não põe panela na mesa não, senão você não vai atrair ninguém. Ah, vai panela na mesa, então eu já vou lá no fogão a hora que eu chegar, eu mesmo faço meu prato, esquento. Agora, se você prepara uma mesa, é mais atrativo, dá mais vontade de chegar nela. E peça ajuda. Se tem filhos maiorzinhos, é uma oportunidade, inclusive, de ensinar como é que se compõe uma mesa, como é que se põe os talheres, aonde eu ponho o guardanapo, o copo. Eu vejo que, às vezes, tem gente que tem dificuldade de ir a um lugar onde vai ter um jantar, uma recepção, que tem vergonha, não sabe como se portar. Não houve mesa. Não houve mesa para ensinar isso para qualquer um de nós. E não precisa ter dinheiro para isso. Um dia eu vi uma reportagem de uma mulher muito pobre que foi atendida, sabe, nesses programas que eles pegam lá um pobrezinho, refaz a casa e tal. Essa mulher era muito pobre, tinha muitos filhos, trabalhava de faxineira numa empresa, e ela foi escolhida com a sua história para receber reforma na casa e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção na história dela, ela dizia assim que tinha dia que ela não levava marmita para o trabalho, porque ia fazer falta a comida que ela levasse para os filhos. Então, ela não comia nada no trabalho, para não fazer falta para os filhos. Mas ela disse que uma vez por mês, ela escolhia um dos filhos e ia para um restaurante, para eles aprenderem a ter uma mesa bem montada, para comer uma comidinha bem feita. Olha aqui, sabedoria dessa mulher. Eu não tenho para fazer isso todo dia, para todos os filhos, mas uma vez por mês um filho vem comigo, porque ela entendeu a importância de estar à mesa. E nós, mais do que nunca, sabendo que na mesa nós podemos contar com a presença do Senhor. Então, família, se você não tem pelo menos pratos iguais, copos iguais, talheres bonitinhos, copinhos todos iguais, providencie. E talvez você pense assim, não, se eu for comprar tudo isso eu vou gastar muito, eu não tenho dinheiro para isso. Comprar uma toalha nova de mesa, isso dura. Hoje tem toalhas fáceis de limpar, de lavar. E eu quero dizer o seguinte, uma família que tem TV, tablet, celular para cada filho, ou pelo menos 2 na família, de última geração, não pode dizer que não tem dinheiro para investir numa mesa bonita, para ser o lugar de encontro da família, que é a melhor oportunidade para você convidar Jesus para cear com você. E se todos da família se empenharem com isso, olha, os encontros são maravilhosos. Eu estou dizendo isso porque tenho
estado ultimamente preocupada com isso. Na minha casa, a gente sempre tem o que melhorar. E já vi coisas lindas acontecerem por causa dessa pequena mudança. E o desafio é: experimente. As mulheres já estão desafiadas desde a nossa última reunião. Nós falamos rapidinho sobre esse assunto e o desafio delas é testemunhar na próxima reunião o que é que Jesus fez ao redor da sua mesa. E eu creio que nós vamos ouvir coisas maravilhosas. Amém? Eu deixo essa mensagem para você. Se a correria é muito, não dá tempo de todo dia pôr uma mesa bonita. Olha lá, que coisa simples, decente. Aliás, eu não tenho um desse em casa. Preciso providenciar para facilitar meu dia a dia. Um suporte. Você já lavou a loucinha, já enxugou, deixa tudo ali para a próxima refeição. Um filho vem, espalha, arruma. Olha, tem muita coisa que se possa fazer. Só ter boa vontade e criatividade. Mas o que eu quero que vocês guardem mesmo no coração é que haja na família oportunidade de encontro com Jesus, para que Ele ensine tudo que nós devemos viver para sermos muito mais felizes e equilibrados nesse mundo louco que a gente está vivendo e não quer entrar nessa onda. Vamos orar? Eu vou pedir ao pastor que venha. Você pode orar. Deus falou o seu coração. Você precisa falar com Ele a respeito desse assunto. Queridos, é uma palavra simples, mas prática. A gente fica pensando em coisas complicadas para a família, mas eu creio que se nós cuidarmos e reunirmos como família, coisas bonitas acontecerão. Querido Deus, num tempo de tanta correria, de tantas possibilidades, de tantos programas, de tantas diversões, de tantas coisas que nos distraem, eu quero te pedir a Deus que tu ajude-nos a promover reuniões gostosas na nossa casa. Que a nossa casa seja um lugar de encontro, encontro entre os familiares, encontro contigo, e que nesses encontros tu te faças presente e que tu te manifestes e nos abençoe. Que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que as nossas casas sejam lugares de encontros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu vou pedir para 2 homens valentes